que está dizendo assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Quando fala de peso, está falando de quê? Quando fala de peso, está falando de dificuldade, está falando de trabalho. Então, o peso que viu o profeta Abacuque. E por que se torna um peso? Porque nós acostumamos dizer que a justiça é para todos e que não há um menos favorecido do que outro. Aqueles que precisam de justiça, aqueles que precisam de juízo, aqueles que precisam da lei. O profeta, ele clama a Deus, dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Aquele pedido, aquele clamor, que parece que o profeta está orando, clamando, repreendendo, chamando a atenção de Deus. E ele diz: até quando clamarei e você não me escuta? Será que você se sente assim? Você ora, pede, clama a Deus, e parece que as suas orações não são ouvidas ou respondidas. Ele diz: até quando gritarei violência e não salvarás? Eu entendo aqui que o profeta estaria contemplando um cenário de violência, um cenário de escárnio, um cenário de massacre, uma situação injustiçada. E ele passa a dizer: meu Deus, até quando eu vou orar por esta situação e não se resolve? Parece que as orações de Abacuque estavam sendo bloqueadas. Parece que as orações de Abacuque não chegavam ao trono de Deus. Gritarei violência e o Senhor não salva. Parece que ele estava tendo uma visão do mundo atual hoje. Parece que o Abacuque teve uma visão da atualidade do século 21. As injustiças acontecendo, os menos favorecidos sendo massacrados, as pessoas da autoelite sendo favorecidas injustamente, porque ele disse assim: por esta razão, o Senhor, por esta razão, me mostra a iniquidade. E se fazes ver a opressão, por que razão? Ele está dizendo: por que razão o Senhor me mostra? Por que razão os meus olhos contemplam estas coisas? Por que razão o Senhor está me mostrando? Por quê? Eu estou vendo isso, e talvez o profeta podemos imaginar o profeta vendo uma situação, e agora ele diante de Deus, pedindo a Deus que interfira, que haja naquela situação, e a resposta é negativa. E ele diz: por que me faz ver essas coisas? Por que me mostra a iniquidade? Por que me fazes ver a opressão? Parece que o profeta não tinha argumento diante de Deus, ou parece que a fala dele diante de Deus não havia resposta, porque Deus mostrava para o profeta a opressão, mostrava a iniquidade, a situação das pessoas, e o profeta, como um intermediário, através da oração entre o povo e Deus, as suas respostas eram negativas. Ele diz: por que me fazes ver isso? Por que me mostra a iniquidade? Ele diz: por esta causa, pois a destruição e a violência estão diante de mim, e havendo também quem suscita a contenda e o litígio. Meus irmãos, que situação vê o profeta Abacuque?
Que situação vê? Que situação é essa? Um cenário de um mundo catastrófico, um cenário de um mundo perdido, um cenário de violência, um cenário de distorções de valores e direitos. E aí o servo de Deus ora, pedindo a Deus: Senhor, salva, Senhor, cura, Senhor, liberta. E a resposta é: não. Qual é o objetivo desta palavra? Em que o profeta vê essas coisas e ele até argumenta para Deus: por que o Senhor me mostra? Por que o Senhor me faz ver isso? Eu entendo, meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, que aquilo que está escrito para acontecer, vai acontecer sim. O que está escrito deve acontecer e vai acontecer. As profecias de Deus, a palavra de Deus profeticamente escrita nas páginas sagradas, elas irão acontecer. Se Jesus falou que haverá peste, pois a peste virá. Se Jesus falou que haverá fome, pois a fome virá, e não há projeto social que vai saciar a fome que está escrito na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é fiel. Se a palavra de Deus está escrito que haverá distorções das doutrinas bíblicas, homens amantes de si mesmo, homens que distorcerão a palavra de Deus, acreditarão na mentira e desacreditarão da verdade. Se está escrito que isso vai acontecer, pois vai acontecer. E a oração nesse ponto aí não vai resolver, porque nós não podemos descrever aquilo que está escrito pelos dedos dos sagrados profetas, dos autores sagrados que falaram, inspirado pelo Espírito Santo. O objetivo é que, em meio a todas estas circunstâncias, em meio a todas essas coisas que acontecem, nós precisamos, nós crentes, servos de Deus, precisamos estar fortalecido cada dia na palavra de Deus. Porque quando o vento vier, a minha vida e a sua vida permanecerá intacta, porque você está edificado na rocha. O vendaval virá, a chuva virá, a injustiça será aplicada como justiça. Mas eu e você devemos ter consciência disso, e isso de maneira alguma deve nos atingir, porque nós acreditamos em um Deus fiel, em um Deus justo, para julgar a causa nossa, a nossa causa. Aí para finalizar ele diz assim, por esta causa a lei se afrouxa, e o juízo nunca manifesta. Nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. Ou seja, aquilo que parece ser certo é errado, e aquilo que era errado hoje é certo. Mas não pode ser assim, mas é assim que está escrito. Eu e você que somos cristãos, que somos servos de Deus, e que temos um conhecimento da palavra de Deus, vamos nos fortalecer na fé e ajudar aquele que está fraco, com cuidado em nós mesmos, porque senão caímos também. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amigos, ouvinte da clube, ouvinte do programa Mactube, está escrito, então vai se cumprir. Está escrito, vai acontecer. Fortaleça-se em Deus, fortaleça-se no Senhor, e a vitória será nossa, em nome de Jesus.